Olá, meu nome é Juliana Pantoja. Eu tenho um canal aqui no YouTube que eu vou começar a postar vídeos sobre maternidade. Eu sou mãe de gêmeas que completaram um ano, agora em junho. E também quero postar receitinhas, porque eu adoro cozinhar. Quem me conhece sabe que eu adoro cozinhar. E falar um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal também. Mas o vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi, que muitas mulheres vivem, só que nesse momento que elas vivem, elas não têm com quem desabafar, com quem conversar. E eu já estive aí do outro lado, como vocês estão, as gestantes de risco. E eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência, certo? Eu tive, com 24 semanas de gravidez, eu tive que fazer uma cerclagem. O que é cerclagem? É um procedimento o qual o obstetra costura o colo do útero, ele dá pontos no colo do útero. Sabe, eu costumo fazer aquela analogia, sabe aqueles saquinhos, aquelas mochilas com um saquinho que você aperta e ele fecha? Pronto, é mais ou menos isso a cerclagem. E a minha não foi simples, porque eu estava grávida de gêmeas, o peso era muito grande para poder suportar e o colo curto e o colo flácido, né, que é o que caracteriza a incompetência cervical. Eu não sou nenhuma médica, mas se vocês quiserem mais informações, consultem o médico de vocês. Eu estou aqui para falar sobre a minha experiência com a cerclagem tardia, o qual foi descoberto com 22 semanas, quando eu fiz a ultrassom morfológica do segundo trimestre. O meu colo foi detectado com 2,6 milímetros. E o ideal, que a literatura fala, é acima de 3, igual ou 3 milímetros. E aí, de repente, eu me vi nessa situação, liguei para minha médica. A minha médica, isso foi numa sexta-feira. Eu liguei para ela assim que saí da ultrassom. Ela disse que queria me ver na segunda-feira, sem falta. Que eu nem marcasse, que eu fosse direto lá no consultório. Pois bem, quando eu cheguei no consultório, a doutora falou que ia precisar fazer a cerclagem dupla. Existe a cerclagem simples e a cerclagem dupla. A simples é uma volta só, a dupla são duas voltas. Você tem o colo do útero como se fosse uma pera e dá uma volta embaixo e outra volta em cima, né? Tô falando como uma pessoa de senso comum, né? Uma pessoa leiga no assunto, mas é mais ou menos isso. Então, eu fiquei bastante apreensiva, porque a minha gravidez já tinha sido de risco. Nos cards eu vou colocar em cima tudo que aconteceu com a minha gravidez das gêmeas. Mas, voltando um pouquinho. Pronto, ela falou que eu faria a cerclagem tardia, de emergência, no sábado. Isso era numa segunda-feira. E que o plano de saúde precisava autorizar a cerclagem, que seria no hospital particular. Pois bem, eu fui para casa, eu também era acompanhada na época por uma médica muito competente também do Hospital das Clínicas, porque eu sou servidora da Universidade Federal de Pernambuco e eu era acompanhada por essa médica. E quando foi na terça-feira, o meu marido foi lá no hospital para dar entrada nos documentos para autorizar essa cirurgia. Só que, coração de mãe, né? Eu estava apreensiva, ansiosa, eu lembrei dessa médica. Prontamente liguei para tentar um encaixe com ela na terça-feira. Fui lá, ela atendia à tarde. E aí eu derramei meu coração para ela. Eu disse, eu estou muito apreensiva, doutora. Descobri que estou com esse colo flácido. E foi um anjo na minha vida.
Se ela ver esse vídeo, eu sou muito grata a ela. Eu sempre falei isso pra ela, doutora Aline, maravilhosa. E ela tomou aquela situação como se fosse ela passando por isso, sabe? É muito interessante porque tem médicos, tem relatos de mulheres que sofrem e não conseguem fazer, infelizmente, a cerclagem, né? Só dizem que no hospital público, no SUS, só depois de 3 perdas gestacionais. E eu me senti muito feliz, muito grata, muito cuidada por Deus mesmo, que essa médica apareceu. E ela me falou que também teve que passar pelo procedimento. Não foi uma cercagem tardia, eu estava com 24 semanas. Tem médicos que não fazem cercagem tardia nessa idade gestacional, porque o risco é muito grande. Inclusive a médica, ela foi muito sincera comigo, ela disse: "Olha, nós vamos fazer, mas tenha na sua cabeça que é a última chance, é uma cerclagem de urgência. Pode dar certo e pode não dar certo." Daí ela ligou, na mesma hora ela ligou para o chefe dela, do Hospital das Clínicas, Doutor Elias, maravilhoso. Se ele ver esse vídeo, eu também agradeço muito a ele por tudo, né? E daí ela ligou para ele e ele perguntou se eu poderia ir no dia seguinte lá no Hospital das Clínicas para fazer essa cirurgia. Pois bem, tudo certo, chegar às 7 horas da manhã do dia seguinte no Hospital das Clínicas e manter o repouso. Acontece que eu estava com muitas dúvidas em relação à cerclagem, se eu não deveria colocar o pessário. Pessário é um objeto de plástico que o médico coloca no colo do útero para que esse colo fique mais seguro, para segurar o bebê, ou no meu caso, os bebês. E aqui em Pernambuco não tem ainda esse procedimento pelo SUS. E um outro médico me indicou o pessário, um médico de uma amiga minha, que ela achava que seria melhor usar o pessário do que a cerclagem. Daí era R$ 1.500. Lá vai eu com dúvidas, a madrugada todinha acordada e falando com Deus e dizendo: meu Deus, o que é que eu devo fazer? Eu devo fazer a cerclagem ou o pessário, colocar esse pessário? Mas aí Deus me deu uma paz tão grande que eu entreguei para ele e fui lá no dia seguinte. Fiquei lá e quando foi 9 horas da manhã chegou ela e o médico. Aí eles fizeram o exame de toque e ele olhou para ela com uma cara assim, sabe, super, como se tivesse encontrado alguma coisa ali. E disse: vamos fazer a cerclagem. Eu disse: vou fazer. Aí tive que assinar um termo de responsabilidade pela cerclagem. E entrei no bloco cirúrgico. Meu marido queria entrar comigo, mas não era possível. Ele ficou lá fora esperando. E na época uma amiga minha foi para lá também me dar um apoio. E deu tudo certo nesse início, né? Entrei no bloco cirúrgico. Só que chegou a anestesista, porque essa cerclagem ela é feita com uma anestesia que é a mesma do parto, né? Que é a RAC. Só que houve um porém, as minhas costas estavam cheias de espinha e todas inflamadas. E a anestesista chegou para o médico e disse: eu não vou fazer anestesia nela de forma alguma, porque ela corre o risco de ter meningite. Se eu fizesse anestesia nessas costas inflamadas, ela corre o risco de ter meningite. Então, foi decidido que eu seria operada somente com anestesia local. Fiquei lá, tudo, o procedimento durou meia hora. Quando eu ainda estava meio inconsciente, eu encontro com meu marido, a primeira pessoa, eu abro o olho, eu vejo meu marido, eu digo: e os bebês estão bem? Aí meu marido chega e fala que a cirurgia foi um sucesso,
mas que demorou mais do que o habitual, porque eu tive um sangramento na hora e ficou meio difícil deles fazerem os pontos. Mesmo assim conseguiram. E o doutor confessou para meu marido que eu já estava com 1 centímetro de dilatação. Então Deus usou essas pessoas para que as meninas pudessem ter condições de nascer da melhor forma possível. E eu quero dizer a vocês que estão aí no repouso absoluto ou relativo. Eu fiz o absoluto, mas indicaram para mim o relativo. Eu passei 8 dias depois do procedimento no hospital, porque eu ainda tive sangramentos, eu sentia muita dor depois da cercagem tardia e fui para casa. Fiquei dos 5 meses até os 8 meses e meio, quase 9 meses, numa cama entre idas e vindas de internamento e idas só ao hospital mesmo para fazer as ultrações e o pré-natal. Mas o que eu quero dizer é que vocês não tenham medo. Eu sou a prova viva de que Deus usa os médicos e que esse procedimento, a cercagem tardia e dupla, foi o que salvou as minhas filhas. Um beijo a todas. E se vocês quiserem comentar aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz de poder ajudar cada uma. Não é porque eu já passei por isso que eu não vou orar por vocês. E se eu passei por isso é porque eu tenho uma missão de passar para frente. Agradeço a todas vocês, que Deus abençoe. E se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, porque assim como eu estou desse lado, agora eu já estive do lado de vocês, tá certo? Um beijo.